Seu site pode quebrar em 2024, isso mesmo, eu vou colocar a thumbnail, né? Oh meu Deus, né? Não é clickbait, né? Esse vídeo é para falar sobre um assunto que vai aí acontecer em 2024 e é bom você estar preparado, né? E que mudança vai ser essa que vai afetar milhares de sites na web? Essa mudança está relacionada ao uso de cookies, especialmente os cookies third parties ou os cookies de terceiros. Parece algo simples, mas é algo que está aí por toda a web. E este recurso em particular vai ser descontinuado. O objetivo disso, né, é melhorar a privacidade dos usuários. Então o Google Chrome em 2024 ele vai descontinuar o uso de cookies de terceiros. Então é muito bom você ficar pronto e entender quais vão ser os itens que serão impactados e nesse vídeo a gente vai falar sobre eles. Então, primeiramente, né, os cookies são uma parte essenciais da web. Não é algo que a gente simplesmente pode do dia para a noite desativar. Eles são úteis para a gente identificar usuários, a gente ter uma personalização de anúncios, ter também uma personalização de recursos baseados no interesse do usuário. Então a gente usa essas informações para salvar no browser do usuário uma preferência específica, ou um nome de um usuário, ou alguma ação que aquele usuário fez. Isso é uma prática bem comum, né, e muito antiga, por muito tempo já vem se discutindo, né, a eliminação de cookies na web, mas antes da gente eliminar esse recurso, a gente precisa ter alternativas, porque milhares de pessoas dependem desse recurso. Então, se você é um criador de conteúdo, você ganha com ads, e para esses ads serem relevantes ao seu site, você precisa de alguma forma identificar qual o interesse do usuário. Então, é um problema que, né, vem na questão da privacidade, mas também aí ele é uma solução hoje para diversos criadores de conteúdo ou empresas que pretendem anunciar e dar, né, ao usuário aquele anúncio que seja relevante. E falando desse problema, né, o que acontece hoje? Quando a gente trabalha com cookies de third party, cada site ele grava uma informação sobre você. E se essa informação é compartilhada, então alguém pode ir olhar todas essas informações, juntar todas essas informações e traçar um perfil de um usuário. Chegar ao ponto de identificar quem é aquele usuário. Então esse é o problema relacionado à privacidade e a cookies, porque se a gente não tiver um controle e todo mundo, né, que você acessa o site grava uma informação específica sobre você, pode parecer bem simples, né, você gravar um primeiro nome ou algum tipo de preferência, mas a partir do momento que você navega por centenas de sites, você tem centenas de informações relacionadas a você. E se não tem um controle sobre isso, qualquer pessoa pode ir lá nos cookies e juntar todas essas informações e traçar o seu perfil. Então, por isso que existe esse problema relacionado à privacidade e a cookies. Então, como eu já mencionei, né, um dos pontos muito importantes referente a esse cenário é a questão de ads, que hoje, né, ele dá suporte aí a milhares de pessoas e também, né, recursos que as pessoas utilizam em seus sites. Então pode ser um embed, o mapa da sua loja que você carrega no seu site, ou uma widget que você usa para fazer um agendamento de consultas. Então todos esses tipos de aplicações, de alguma forma, eles utilizam cookie para entender suas preferências. Então, por isso que é um ponto muito crítico a se tocar e também precisa ter uma mudança com muito cuidado. E visando solucionar esse problema, né, esse nó que a gente tem aí, né, de um lado a gente precisa ter um conteúdo personalizado e do outro a gente precisa ter privacidade, um projeto chamado Privacy Sandbox surgiu para criar APIs e soluções para resolver este problema. E essas soluções são tanto para a web quanto para aplicações nativas. Agora sim, você já meio que tem um background sobre esse problema, o que vai acontecer, como é que você vai se preparar para esse problema, né? Como é que você consegue ver se o seu site vai ser afetado sim ou não? Então, primeiramente, o que é que você precisa fazer? Eu listei aí 4 passos. A gente tem um primeiro passo que é a questão da auditoria. Você precisa verificar se seu site faz uso de cookies de terceiros. Depois que você faz essa auditoria, você precisa testar o seu site com os cookies de terceiro desabilitados. Eu vou mostrar como você consegue fazer isso. Daí então você vai identificar se alguma funcionalidade parou de funcionar.
Nesta situação, você vai ter dois cenários. Uma funcionalidade que você tem um controle que está rodando dentro da sua aplicação, e dois, uma aplicação de terceiro, por exemplo, um embed ou um pixel, algum tipo de ferramenta que faz o uso de cookies de terceiros dentro do seu site. Então, por exemplo, se você tem ads, se você tem algum conteúdo incorporado dentro do seu site, possivelmente esse tipo de conteúdo pode ser afetado. Então daí, qual é a solução para esse último caso? Se você não tem controle sobre essa aplicação, o ideal é você tentar entrar em contato com o suporte dessa ferramenta e perguntar se eles estão tomando alguma ação para esta descontinuação de cookies de terceiros, que vai acontecer no ano que vem. Então você tem bastante tempo aí para olhar o seu site, testar e ver como ele vai ser impactado. Então, primeiramente, você precisa identificar os cookies de terceiro. Como é que você vai fazer isso? Você precisa abrir o menu de inspecionar do Google Chrome. Uma vez que você abre o menu de inspecionar, você precisa ir na aba de aplicação. E na aba de aplicação, então a gente tem uma imagem aqui, tá bem pequena, mas aqui a gente tem a aba de aplicação e do lado esquerdo a gente vai ter a aba de cookies. E lá na aba de cookies você vai procurar o seu site. Daí, quando você selecionar o seu site, você vai ter todos os cookies que são salvos dentro da sua aplicação. Então, uma vez que você acha o seu site, você vai procurar a coluna Same Site, que é uma propriedade que você salva dentro do seu cookie, e essa propriedade você vai procurar pelo valor none. Então, todos esses itens que têm o Same Site igual a none são cookies de terceiros que estão sendo salvos no seu site. Então, você vai verificar a URL desse site e ver se essa URL é de uma ferramenta específica que é acessar ao seu site. Então, a partir desse momento, você já tem uma ideia, da onde você vai testar sua aplicação. Então, você identificou um possível problema. Agora, o segundo passo, qual é? É desativar os cookies de terceiros. Então, como é que você faz isso? Nas versões atuais do Chrome, a gente tem como habilitar uma flag, que eu vou falar mais para frente. Uma outra novidade também é no Chrome 118. Mas você não precisa diretamente ir lá naquela aba, procurar pelo Same Site igual a none. Já no Chrome 118, quando você abre a aba de inspecionar, então eu tenho a aba de inspecionar aberta aqui, dentro do painel do console, lá no final a gente tem a aba de Issues. Eu posso tanto visualizar na aba que fica na base do meu inspecionar, como também eu posso ir no menuzinho aqui no canto direito superior e lá eu tenho as issues. Neste ponto vai ser notificado como um warning e ele vai dizer, olha, esses cookies aqui vão parar de funcionar a partir do próximo ano. Então ele vai dar esse alerta, ele vai identificar e daí então você vai tomar suas ações necessárias. A flag que eu mencionei anteriormente no Chrome 118, como é que ela vai funcionar? Eu tenho que acessar o painel de flags, então vai ser chrome://flags. Então, neste menu eu consigo ver todas as flags do Chrome, São flags aí ou de desenvolvimento ou de teste que você consegue habilitar e desabilitar. Você pode também ir direto a essa flag acessando o /flags, asterisco, teste, third party cookies, phase out. Esse item vai fazer o scroll diretamente para essa propriedade. Uma vez que você está lá, você habilita, seu Chrome vai ser reinicializado e quando você acessar um site, vai aparecer esse olhinho aqui do lado da URL. E ele vai notificar que você tem um site que faz o uso de third party cookies. Aqui nesse painel, ele não identificou nenhum site bloqueado por third party cookies. Você pode usar esse toggle também para ver quais são os sites que são permitidos. E uma vez que você tem esse item desabilitado, aí sim você navega no seu site, testa login, testa o seu conteúdo embedado, testa aquela área que está relacionada àquela URL que você utilizou lá atrás e assim você consegue identificar com os cookies desabilitados qual vai ser o impacto dessa descontinuação no seu site. Então, uma outra novidade é a extensão para o Google Chrome. Esta extensão vai dar um relatório mais detalhado sobre os cookies do seu site. Você tem cookies de terceiros, cookies primários, e ele vai nos dar um relatório mais detalhado sobre esses itens.
também vai nos dar dicas de como resolver estes problemas. Vai ser uma funcionalidade similar ao Google Lighthouse, né? Onde a gente tem auditoria de performance e lá na auditoria de performance, se ele encontrar um problema, ele dá uma sugestão e dá um link para uma wiki particular onde você pode ter mais informações sobre aquele assunto. Então, esta extensão está em formato de teste, né? Está na sua versão beta. Logo a gente vai estar falando sobre esta extensão aqui no canal. Então, ok, considerando que você tem controle sobre esses cookies, né? É sua aplicação. Você tem lá os seus cookies primários. Então, o que é que você precisa fazer? Em relação a cookies primários, né, são, por exemplo, um conteúdo embedado que vem do próprio site, você utilizou um iframe, né, e essas duas estruturas estão dentro do mesmo domínio. O que é que você precisa fazer? Simplesmente é só definir o valor do same site desses cookies. Já teve uma ação em 2019 que tornou obrigatória a definição dessa propriedade, mas agora, se você não definir nenhum valor para esse item, esse cookie pode ser afetado, mas fique atento nessa questão. Cookies primários não é o objetivo dessa descontinuação, e sim o cenário de cookies de terceiros. E como é que esse cenário ocorre? Vamos dizer aqui que você tem o seu site, né? O travel site, e você tem um conteúdo embedado, você tem um iframe aqui que carrega um mapa de outro site. E este mapa aqui, ele de alguma forma ele precisa salvar as preferências do usuário, né? Qual foi a última vez que ele pesquisou, ou se ele tem que apontar para um local específico, qual é os favoritos daquele usuário. Então, ele vai salvar esse tipo de cookie. Então, neste caso aqui, o site A, ele tem um conteúdo do site B, então a gente está trabalhando com third party cookies. Se o cookie for salvado, nesse caso, pelo embed do Maps. Então, quais são os tipos de cenários que a gente tem referentes a isso? A gente tem conteúdo incorporado, a gente tem widgets de serviços externos, a gente tem serviços de pagamentos que também utilizam essa questão de cookies, a gente tem calendários, reservas e outras funcionalidades. Então, são pontos aí que você precisa estar atento. Então, considerando o cenário que você tem controle sobre aquela aplicação, né? Você gerencia vários sites e eles se comunicam entre si e eles precisam desses cookies. Então, quais são as soluções? Dentro das APIs criadas pelo Privacy Sandbox, a gente tem chips, a gente tem conjunto de sites relacionados, a gente tem os Topics APIs, Private Tokens e Protect Audience API. Então tem uma série de APIs aí que a gente vai abordar aqui no canal e a gente vai falar sobre elas também em soluções práticas, ok? Então, mas esse vídeo em particular é só para dar um overview sobre esse problema, para você entender qual o impacto desse problema e como é que você consegue fazer auditoria no seu site e verificar se seu site vai ser influenciado sim ou não. Então esse é só o começo, né, dessa série de vídeos, vai ter mais conteúdo relacionado a isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, e se você já fez a auditoria do seu site e viu esse vídeo, deixa aí nos comentários se você vai ser impactado sim ou não, e se você tem alguma dúvida de como corrigir esse problema, deixa aí nos comentários também. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!